A minha voz ainda tá aquela coisa porque a faringite tá pegando ainda, mas hoje eu quero falar uma coisa com vocês, porque alguns dias atrás eu publiquei um vídeo aqui sobre a vida de imigrante, né? Eu estava reagindo a um vídeo de uma moça aí, de uma influenciadora, que falou que se você tinha condições no Brasil, que era melhor não emigrar, ficar no Brasil, porque a vida era muito melhor aí. E aí eu comentei esse vídeo e eu recebi muitos comentários bastante interessantes de vocês aqui, muitas pessoas que estão no Brasil e que relatam sua experiência aí, e muita gente que está fora contando também como é a vida de imigrante. Então foi muito interessante, foi muito legal mesmo ver o feedback de vocês e ouvir, sabe, a experiência individual de vocês aí também, o que vocês já passaram, a relação que vocês têm com o Brasil, a relação que vocês têm com o país que vocês estão. Então, obrigadão pela participação. E hoje eu quero explorar um outro tema, um outro tópico relacionado a isso, e que também tem muita romantização sobre isso, muita idealização do que é. Então hoje eu quero falar sobre as verdades da vida de nômade. Porque nesse fim de semana a gente assistiu em casa aqui um filme que se chama O Mapa que Me Leva Até Você. É um filme que está na Netflix. E é uma comediazinha romântica, um filme bonitinho, bobinho, assim, mas bonitinho, assim, com belas cenas, né, da Europa, sabe, viagens que eles fazem pela Europa. E a história de uma jovem americana que está naquela transição, acabou a universidade, vai começar um trabalho sério agora, bem pago, e ela pega as férias de verão e vai viajar, vai mochilar com as amigas. São 3 amigas, né? Então estão as 3 juntas viajando pela Europa, mochilando, e num dos trechos, indo da França para a Espanha, ela conhece no trem um rapaz, um neozelandês, super descolado, super cool, e aí eles começam a se relacionar, né? Começam a viajar juntos. Eu não vou dar spoiler aqui da história, mas assistam, porque, bem, se gostarem do gênero também, né? Mas é uma história que conta, sabe, essa dualidade, né? De um lado, essa jovem, né? Essa jovem americana que é toda regrada, toda certinha, sabe? Tudo nos trilhos, tudo contado minuto a minuto, sabe? Os passeios da hora tal até a hora tal, e tem gente que faz isso, tem gente que faz roteiro de viagem e põe assim, das 2 às 3 vou visitar o museu tal, das 3 às 3:30 vou comer. Então, assim, esse é o tipo dessa personagem. E o outro cara, né, o neozelandês, ele é todo, sabe, livre, né? Então, se ele vai seguindo a maré, ele vai para onde as coisas levam, ele vai e faz as coisas espontaneamente. Então, você tem essa relação entre essas duas pessoas. E ele é um nômade. Ele é um nômade, ele está viajando sem destino. Quer dizer, tem até um destino que conta ao longo da história, mas ele está viajando ali meio que sem rumo, assim, meio que deixando a vida levar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque esse filme representa, inclusive, essa romantização da vida nômade, né, do que seria ser um nômade, de como é a relação do nômade com as viagens e com as demais pessoas. Então, vou aproveitar para falar sobre isso, mas antes de prosseguirmos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para que você conheça a forma de fazer uma renda extra. Ganhar 600, 700, 800 reais a mais por mês, ou quem sabe até se tornar um nômade digital, né, trabalhar pela internet e poder viajar por aí. Esse link vai te levar para o WhatsApp, você falar com o Clayson é um grande amigo nosso aqui, e ele vai disponibilizar para você um material para que você conheça essas formas de fazer renda extra. Eu sou uma prova que funciona, porque eu trabalho com internet há muito tempo, inclusive foi aquilo que sustentou as minhas viagens quando eu era nômade, porque eu fui nômade por quase 2 anos, né, igual no modelo ali do filme, e eu quero falar sobre isso também hoje. Então, se você quiser conhecer, vá lá, e quem sabe possa fazer como a Fernanda, que em pouco tempo conseguiu fazer mais de 100 dólares, ou seja, mais de 500 reais, então boa sorte para você. Então vamos falar sobre vida nômade, agora as verdades sobre vida nômade, né? Como eu falei, há uma série de idealizações sobre o que é ser nômade, sobre como é a vida de alguém nômade, sobre, sabe, as aventuras que vai viver. E no fim das contas, tem muitas semelhanças com a vida de um imigrante, né? Claro que o imigrante é aquela pessoa que vai, se fixa em outro país e ela vai ter um trabalho lá, uma rotina, né? Vai trabalhar, sei lá, no restaurante, vai trabalhar das 10 da manhã até as 11 da noite, às vezes, né? Lance de horário de trabalho nem sempre funciona no exterior. Às vezes você vai trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, não tem isso, sabe? Você quer mais dinheiro, você quer mais grana, então assim, você acaba se sacrificando por fazer dinheiro. Então, a vida de um imigrante, ela é mais rotineira, geralmente, né? Claro, você pode fazer um monte de bicos alternativos ali, na construção, passeando cachorro, cortando grama, sendo babysitter, você vai fazendo lá um monte de bicos para poder ganhar dinheiro, mas no fim das contas, tem uma certa rotina, tem um certo ciclo estável aí na sua vida. Já o nômade nem tanto. O nômade é aquele lá que está viajando, na estrada, passa lá uns dias numa cidade, depois passa um tempo em outra cidade, depois viaja, depois fica na casa de alguém, depois dorme dentro do carro e vai indo, né? Vai viajando e conhecendo os locais. Como eu falei, eu passei 2 anos na estrada, né? Quase 2 anos. Então, assim, eu já morei como imigrante em 7 países diferentes, que foi Estados Unidos, Argentina, foi Itália,
foi Espanha, Portugal, Reino Unido e depois voltei para Espanha, então assim, eu conto como 7 países aqui. E como nômade, não sei, aí foi sei lá, uma dezena de países talvez, não sei. Aí eu realmente teria que fazer o cálculo aqui, mas eu não sei. E aí, nesse período de 2 anos quase na estrada, com carro, com criança e com cachorro, viajando pela Europa. Então a meta era ficar na estrada ali indefinidamente, assim, não tinha prazo para acabar. Era rodar e conhecer os locais e ficar morando de Airbnb na época, né? Então assim, ainda hoje é possível fazer isso, mas na época era muito mais simples. Você podia fazer, você podia procurar ali imóveis que estivessem alocados para 1 mês ou mais, e geralmente no Airbnb, quando você aluga por um grande prazo, a plataforma dá um descontão para você. Então, às vezes você tem, sabe, imóveis que, sei lá, se você fosse pagar normalmente durante o mês, daria, sei lá, 3 mil euros, e aí se você alugar por um mês fechado, consegue por 700 euros, 600 euros. É uma coisa bizarra, assim, é uma coisa assustadora. Então, nesse trajeto ali, eu pagava menos como nômade, era mais barato ser nômade do que morar fixo no local, num país como a Espanha, por exemplo. Porque às vezes eu conseguia aluguéis, né, conseguia sabe, fechar um mês na França, no interior da França, por 350 euros, 400 euros. Então, assim, era realmente assustador e era mais em conta. Então, para mim, na minha lógica ali, ser nômade compensava mais do que estar fixo. Claro que tinha suas desvantagens, né, que é toda essa mudança, toda essa transição, mas, por outro lado, tinha esse aspecto fascinante de estar conhecendo a cultura daqueles países de um modo que você não conhece como turista. Porque nesse projeto que eu empreendi, era 1 mês em cada cidade diferente. Então, assim, não ficava dias, né? Fechava 1 mês e aí passava o tempo naquele local, conhecendo a vizinhança, conhecendo as pessoas, conhecendo a cidade, conhecendo a região, e aí dava para explorar bem. Porém, também estava trabalhando, né? Na época eu tinha um trabalho remoto, que era um trabalho de tradutor, e aí eu trabalhava para várias empresas diferentes, então os trabalhos vinham vindo e eu tinha que trabalhar. Então não era só passear, não é só ficar curtindo a vida doidado. Tinha que fazer os trabalhos. Então assim, eu passeava um pouquinho, trabalhava e assim ia levando. Para pagar as contas, obviamente, né? Tem que trabalhar, não adianta. Não tem jeito, né? Então, nem sempre explorava tanto assim, ou se divertia tanto assim quanto se imagina, porque tem que trabalhar. E essa é uma realidade de muitos nômades digitais, né? Então, assim, você vê lá o cara, lá o influenciador que põe imagens dele na Tailândia, na Indonésia, não sei lá onde que ele põe imagens lá, mas o cara, além das imagens bonitas que ele está fazendo, ele está lá trabalhando, ele está ralando. Às vezes está trabalhando digitalmente, né? Um nômade digital, está lá trabalhando na internet, fazendo algum tipo de bico na internet, sei lá o que ele faz, ou às vezes faz bico no próprio local, né? Trabalha no restaurante como bartender, trabalha, sei lá, no host onde ele está ajudando, e há muitas permutas nesse sentido, né? Então, assim, muita gente que é nômade vai fazendo bico nas próprias cidades que eles estão para poder pagar a viagem. Que é o cenário apresentado nesse filme, né? O que o neozelandês faz, ele vai fazendo os bicos e assim ele vai continuando a viagem dele. Isso é muito comum. E aí, é claro, né, quando você entende, né, esse percurso dos nômades, claro que é fascinante, claro que é deslumbrante você poder fazer isso, conhecer muitas coisas diferentes, e para mim era um sonho de infância, de adolescência, poder viajar o mundo. Meu horário da infância era no Indiana Jones, pra você ter uma ideia, então eu ficava fascinado quando eu via no filme do Indiana Jones o aviãozinho voando para um lado para o outro lá, e ele indo para outro país, indo para Mongólia, indo para a Índia. Então para mim aquilo ali era fascinante, era um sonho, e aí ao poder fazer isso, foi compreender, como eu falei, as vantagens e o que tem de legal nisso, e a sensação de liberdade que isso dá, mas ao mesmo tempo a falsa sensação de liberdade, porque você também está condicionado por uma série de outras restrições. Claro que você, na sua cidade, você tem lá as suas restrições, né? Como eu falei, o horário de trabalho, que é uma coisa que pega muita gente, você tem lá teu horário fixo, mas fora também, viajando também tem suas restrições, né? Restrição de permanência no país, né? Que às vezes o teu passaporte permite que você fique só, sei lá, 30 dias ou 3 meses, então você não pode ficar muito tempo, tem que sair e voltar. É o que muita gente faz do Sudeste Asiático, né? Fica lá uns meses, depois vai para outro país, retorna para renovar o visto. Então há umas restrições burocráticas que tem que ser cumpridas, senão você vai ficar ilegal e vai ter problemas depois. E além disso, você tem as restrições de trabalho, porque você também tem que sustentar a tua viagem, né? E geralmente os que fazem conteúdo para o YouTube vivem através do YouTube ou através, da sua influência digital. E aí eu falo também, em parte por experiência própria, é que você passa tanto tempo dedicado a gerar conteúdo para a internet que você não aproveita tanto a viagem assim quanto se imagina. Por exemplo, hoje em dia, né, quando eu viajo, hoje eu não sou mais nômade digital, né, então um bom tempo que eu não sou, mas hoje em dia quando eu viajo eu sinto que eu desfruto muito mais do passeio quando eu vou para um local, para uma cidade, do que quando eu viajava, do que quando eu era profissionalmente viajante, né? Porque durante um tempo eu escrevia um guia de viagem, eu escrevia um blog de viagem, então eu fazia viagens para produzir conteúdo para o blog. Eu ia para uma cidade como Roma, por exemplo, passei quase um mês em Roma, e eu passava lá o tempo todo fotografando
anotando as coisas, sabe, gravando aquilo ali para poder registrar no guia de viagem, para poder registrar no blog. Então era muita concentração para produzir material para o trabalho meu. E aí eu sentia que eu não desfrutava da viagem. Quando eu vou para Roma agora, quando eu vou para uma outra cidade que eu já passei anteriormente, como Florença, por exemplo, eu desfruto muito mais do passeio, eu aproveito muito mais a experiência de estar lá do que antes. Antes eu conhecia mais sobre a cidade, eu sabia só os detalhes das coisas, né? Ah, essa igreja foi construída no século XII, isso aqui não sei o quê. Mas hoje eu estou mais presente no passeio e eu desfruto muito mais do que quando eu era nômade ou quando eu era escritor de viagem, porque eu estava produzindo conteúdo para a internet. Eu estava lá pensando o que eu vou falar sobre isso. Eu estava olhando a igreja e fotografando detalhes para mostrar para vocês depois. E agora não, agora eu vou lá e eu olho para mim. Tanto que quando eu vou viajar agora, eu raramente tiro fotos, assim, quase não tiro fotos nenhuma às vezes, porque eu estou lá olhando as coisas, eu estou lá, sabe, sentindo aquela vibração, estou lá, sabe, presente naquilo, e eu sinto que hoje eu desfruto mais do que naquele momento, pessoalmente aqui, né? Mas eu sei também que isso faz parte da realidade de muitos influenciadores nômades, porque eu conheci também na estrada muitos deles. Então as pessoas estão o tempo todo produzindo conteúdos. Em alguns casos, assim, chegava a ser absurdo. A pessoa o tempo todo no celular, sabe, postando stories, postando coisa, sabe, pensando, né, subindo drone, não sei o que, e daí, sabe, sério, isso mata um pouco o tesão de viajar. Eu bem sincero. Quando o seu prazer vira um trabalho, geralmente o trabalho mata o prazer. É uma regra, assim, eu falo isso aqui, como eu falei, por experiência própria, mas observando também outras pessoas. Eu falo até sobre escrita. O tempo que eu vivi de escrita, o tempo que eu trabalhei apenas com escrita, e meu salário era escrita, o ato de escrever se tornou um trabalho e aí foi perdendo um pouco também a empolgação em relação à escrita. Para ser bem sincero com vocês, né? Então, inclusive em relação a ser influenciador, né? Eu vi uma reportagem essa semana falando sobre isso, que abriu uma universidade para influenciadores no Brasil. E aí vão ensinar técnicas para como criar conteúdo aqui, e diz que o sonho de 70% dos adolescentes jovens hoje é ser influenciador, e aí é aquela coisa, você acha que vai ser muito legal, vai ser muito divertido, mas quando você vai no trabalho, depois vira um peso, daí você passa dias pensando, gente, tem que gravar vídeo hoje, meu Deus, tem que gravar vídeo. Então nem sempre é muito fácil fazer aquilo que você gosta, às vezes é complicado. Mas tem esse aspecto de quando é um trabalho, o prazer desaparece, e outra coisa também é a solidão. Esse é um problema que muitos imigrantes passam, como eu falei no vídeo anterior, é uma coisa que pega para muitos imigrantes e também pega para muitos nômades. Mesmo quando você está com um casal, por exemplo, ou com um amigo viajando, chega um momento que bate a solidão, sim, porque você tem relações muito transitórias e efêmeras. Você conhece a pessoa numa cidade, faz amizade, vai no bar com ela, dá risada, não sei o quê, e de repente você vai para a estrada de novo. E aquela pessoa, você nunca mais vai ver aquela pessoa às vezes. Nem falar no WhatsApp, você fala uns dias com ela, depois perde a conexão. Então você vai criando muitas relações frágeis ao longo da estrada e que desaparecem e você vai, depois de um tempo, sentindo, gente, tudo é frágil, tudo é transitório e eu não tenho nem sequer uma casa para voltar. E essa é uma sensação muito estranha que dá, uma sensação de muita vulnerabilidade que você sente em relação a não ter uma casa. E aí também foi um dos motivos que fez com que eu me instalasse depois, né, depois de passar esses quase 2 anos na estrada, quisesse me instalar em algum ponto, porque estava na Bósnia, tinha alugado uma casa na Bósnia por 2 meses, era na fronteira com a Croácia, então a ideia era alugar essa casa e ir para a praia na Croácia, porque era pertinho, era, sei lá, 30 quilômetros, então na cabeça, né, se eu fizesse esse trajeto aqui todo dia para ir para a praia ia dar uma meia hora, mas o que era uma bobagem, porque tinha a fronteira ali, a imigração na fronteira levava horas para cruzar a fronteira, então eu não sabia disso, só fui descobrir na hora, então aluguei uma casa na Bósnia, e quando estava a caminho para ir para casa na Bósnia, a pessoa que era o host lá, né, a dona da casa não respondia a mensagem e aí sumiu, desapareceu a pessoa e a gente ficou vagando lá com o carro pela Croácia, pela Bósnia, tentando encontrar um local. O Airbnb encontrou uma outra hospedagem em Sarajevo, ou seja, também na Bósnia, mas lá para cima, né, longe da praia, e era verão, e aí a gente indo para Sarajevo, a host de Sarajevo disse que não, a casa teve um problema, não tem como alugar, volta para a Croácia e ficamos circulando. E essa sensação de fragilidade, de não ter para onde ir, em um país estranho, um país no qual eu não falava o idioma, um país hostil, inclusive, porque ali a gente foi, sabe, apertado pela polícia, houve um monte de problema no caminho ali, eu acho que eu contei anteriormente, mas houve um monte de treta no caminho lá na Bósnia, então
ali naquele momento eu precisava de uma casa, preciso de uma casa para poder me fixar, porque não dá para ficar circulando aqui com bebê, sabe? Não dá. Então, essa sensação de não ter um local e de não ter relações sólidas, não ter, sabe, alguns vínculos mais estáveis, também pode pegar. E eu também percebia isso nos outros nômades que estavam na estrada, né? Tanto que muitos deles pararam depois de um tempo acabaram parando. Então, não é o tipo de estilo de vida que você consegue levar por muito tempo, eu acho. Talvez alguns anos é factível, mas não é uma meta para longo prazo. Não dá para você levar tipo 10 anos sendo nômade. Acho que a maior parte das pessoas não aguenta isso não. E aí uma coisa curiosa, né, que quando veio a pandemia, aí eu já estava fixo aqui na Espanha, mas quando veio a pandemia eu fiquei tão, sabe, isolado, assim, tão insularizado em casa, que eu não queria viajar mais. Falei, não quero mais viajar, não tenho mais o que fazer, não quero viajar mais, quero ficar quietinho no meu canto. E aí passou a vontade de ser nômade, passou a vontade de viajar, de emigrar, essas coisas. E quando reabriu a fronteira, e aí eu fiz uma viagem, primeiro para Sevilha, depois para Manchester, e aí meio que despertou a vontade de, sabe, nossa, que legal que é na estrada, mas daí fazer de outro modo, talvez não como eu fiz anteriormente, talvez de um outro modo, um pouquinho, sabe, menos períodos, assim, períodos mais curtos, em vez de passar tanto tempo na estrada. Então agora despertou um pouquinho essa vontade, mas com outro formato e com outra estrutura também, né? Não sei, eu não faria como eu fiz anteriormente, mas é fascinante de fato, eu entendo o fascínio que existe, eu entendo o deslumbramento, entendo a idealização que há em torno disso. É claro que você vive experiências que são, sabe, únicas e que as pessoas normais que têm o trabalho, sabe, com horário fixo, escala fixa, não têm essa experiência, mas também não é tão simples assim, né? É claro que você tem que ter um trabalho flexível, um trabalho que permita que você faça na estrada, viajando. Então, quando você assistir aos canais de nômades aí no YouTube, saiba que por trás do que ele está mostrando de bonito, de interessante, de curioso, de alegre, também tem ali por trás disso uma certa angústia que muitas vezes ele não divide com vocês. Às vezes divide também, às vezes faz uns vídeos de desabafos ali, mas no geral se oculta isso, porque você mostra aquilo que é bonito, você mostra aquilo que, sabe, o que as pessoas querem ver, você não mostra os perrengues muitas vezes. E só um último detalhe, né, que pra mim também é interessante, porque para mim essa experiência de estar na estrada, de estar no exterior, acabou unindo um receio que eu tinha também quando eu era jovem, de que todo o meu conhecimento fosse apenas livresco. Então, assim, eu lia muito, eu estudava muito, conhecia, sabe, a história da Europa, conhecia a história da África, conhecia a história, sabe, do Japão, não sei o quê. Eu conhecia a história dos países através dos livros. E aí eu tinha um receio tremendo de que todo o meu conhecimento fosse apenas aquilo, apenas livresco. Então, o fato de ter estado nesses países e vivido nesses países e sabe, convivido com as pessoas ali e visto as coisas, né, com meus próprios olhos, acabou unindo uma experiência prática com uma experiência teórica. E eu acho que para mim isso foi muito crucial para a compreensão de realidade, para a compreensão do que é ser humano, para a compreensão do que é ser um imigrante, para a compreensão das nossas angústias existenciais humanas também, porque isso é compartilhado em todos os locais que você for, mas também do nosso destino compartilhado como humanidade, né? Então para mim foi muito crucial, foi juntar a teoria com a realidade, né, com o mundo concreto, fazer essa conexão aqui entre aquilo que eu tinha visto nos livros e aquilo que eu vi pessoalmente, para mim sabe, não tem comparação, não tem como relativizar isso e achar que não é fundamental. Só para finalizar aqui, eu tinha um livro quando eu era criança, que era um livro sobre a Grécia Antiga, sobre mitologia grega, e tinha uma imagem, que era a imagem da Medusa, que era um quadro do Caravaggio, uma das pinturas mais famosas que existe. E aí, quando eu fui a última vez para Florença, eu vi pessoalmente esse quadro, que na verdade não é um quadro, é um escudo. Ele é um escudo, né? Ele é redondo assim, e tem o rosto da Medusa, que representaria o escudo de Teseu. Então o Teseu tinha um escudo que era polido, e aí refletia a cara da Medusa, e ela olhando assim própria, né, no reflexo, ela petrificou, né? E aí, quando eu vi aquele pessoalmente, foi muito emocionante, né? Aquele escudo pintado com a cara da Medusa, e depois de tantos anos, sei lá, 30 e poucos anos depois de ter visto num livro aquela imagem, ver pessoalmente, sabe, não tinha... É difícil de descrever. Então é isso. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso. Vocês acompanham algum canal nômade? Como é que vocês observam essa vivência dessas pessoas? Se te causa esse deslumbramento? Ou se você pensa, que maluquice, que cara, sabe, desconectado com o mundo real. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal e também, se você conhecer formas de fazer uma renda extra, inclusive para ser nômade digital, se quiser, vai na descrição desse vídeo aqui, fale com o Clayson e quem sabe ele possa te ajudar. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais. Tchau. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que essa história de, atacar as urnas, de atacar o judiciário, de atacar a imprensa,
que isso acaba pegando nas pessoas? E é óbvio que pega, porque a gente sabe que o nosso judiciário é realmente nojento, é podre mesmo. As altas instâncias ali acabam se tornando um lugar quase que só de lobby, né? A gente sabe que a imprensa é dominada pelos grupos que detêm o maior poder e só querem ali as coisas para eles, para lucrar, né, com as empresas deles. Mesma coisa com a eleição. Toda eleição tem um grupo muito grande de pessoas que ficam insatisfeitas porque perdeu. Então você atacar, né, essas instituições, essas empresas, essas instâncias de poder, isso tem aderência. Isso existe para poder buscar um objetivo muito maior, que é minar e destruir uma democracia. Quem ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard, autor do livro Como as Democracias Morrem. E ele vai nos ensinar aqui no ICL, numa aula exclusiva, inédita, traduzida para o português, para todo mundo poder entender. Dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e ninguém pode perder. Só o ICL pode fazer isso. Agora eu quero pedir tua ajuda. Chama todo mundo para assistir, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia.